Olá, boa noite para você! Semana começando e agora você fica bem informado conosco. Vamos ao que é notícia. Hoje, aí na sua região, em todo o estado, um homem morreu de frio nesta segunda-feira em Florianópolis. A confirmação foi feita agora há pouco pelo estado. E ainda a mulher acusada de maus tratos em creche vai cumprir medidas cautelares. Tem também a greve dos servidores de Florianópolis, que chega ao 13º dia sem acordo, e muito mais a partir de agora. Hoje à tarde, um homem em situação de rua morreu de frio no centro de Florianópolis. Um outro homem que o acompanhava também foi atendido com sinais de hipotermia e bastante debilitado. A Sofia Gonzalez tem as informações para a gente, vai trazer agora ao vivo, né, Sofia? Boa noite. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos que nos acompanham. O homem tinha 41 anos, era natural de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, e faleceu na tarde de hoje, por volta do meio-dia, no centro de Florianópolis. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, estava bastante debilitado. E com a vítima também estava um outro homem em situação de rua que chegou a ser atendido com sinais de hipotermia. E segundo a Secretaria de Assistência Social da capital, a causa da morte ainda está sendo investigada. E o homem teria negado acolhimento em algumas abordagens do resgate social aqui de Florianópolis. Já a Secretaria do Estado da Saúde confirma, sim, a morte por hipotermia. É importante ressaltar que a Prefeitura oferece acolhimento e assistência para as pessoas em situação de rua, principalmente nesses dias de frio intenso. Hoje, a capital registrou 12 graus, com muito vento e chuva, e a previsão é de que o tempo continue assim até quinta-feira. Então, se você ver alguém em situação de vulnerabilidade na rua, deve ligar para o número do Resgate Social de Florianópolis, esse que está aparecendo na tela neste momento. Eu volto contigo, Cibele. Obrigada, Sofia, pelas informações. Faz frio nesse momento, né? Primeiro dia de frio, dá para considerar assim na capital. Infelizmente, começa com essa confirmação de morte por hipotermia. Olha, ainda falando do frio, no Vale do Itajaí, as equipes de abordagem social de Blumenau ampliaram o atendimento aos moradores em situação de rua. Veja na reportagem. Tudo para tentar amenizar o frio. Locais como este se tornaram lares para cerca de 200 pessoas que vivem essa situação de vulnerabilidade. As temperaturas devem cair um pouco mais e o trabalho da abordagem social se intensifica. Vimos a necessidade de abrir mais vagas, então nós tínhamos 60 vagas e trabalhamos para que a gente pudesse abrir mais 20 vagas para atender essa necessidade desse usuário que está no frio, que está debaixo da marquise, que está pedindo essa ajuda para nós. E você aí de casa também pode ajudar a mudar essa realidade. A prefeitura está aceitando doações de cobertores, roupas masculinas, toucas, meias e luvas em bom estado. A entrega pode ser feita no Centro Pop, que fica na rua Rudolf Redel, número 147, no bairro Salto Weisba. Aqui no abrigo municipal, com o aumento da demanda, a estrutura precisou ser ampliada. O espaço funciona 24 horas por dia e atende cerca de 70 pessoas. Os usuários recebem refeições, um lugar quentinho para dormir e também apoio psicológico. Além deste abrigo, existe outro local disponível para quem precisa de atendimento. No Centro Pop, nós oferecemos os serviços com algumas oficinas, corte de cabelo, ele vai ter 3 refeições, ele ganha um banho, ele tem roupa para que ele possa trocar essa roupa. Por isso que é importante acionar, né, o Estado, a prefeitura da sua cidade em casos de necessidade, né? Durante o frio, que essa pessoa seja encaminhada e acolhida. Agora a gente fala da greve dos servidores de Florianópolis, que entra no 13º dia. Em assembleia hoje à tarde, os grevistas optaram por manter a paralisação. Na tarde desta segunda-feira, os servidores municipais de Florianópolis decidiram por manter a paralisação. A decisão foi tomada durante a assembleia promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis. A greve completa 13 dias nesta segunda-feira.
Os servidores reivindicam reajuste salarial e também são contrários à privatização dos serviços municipais. A Justiça de Santa Catarina acatou o pedido de conciliação do Sintrazem e marcou para quarta-feira uma audiência para negociar os pedidos visando o fim da greve. Lembrando que no dia 6 de junho, a Prefeitura de Florianópolis chegou a apresentar uma nova proposta, mas foi rejeitada pelos servidores municipais. A gente espera, a primeira coisa, que a Prefeitura compareça, né, para uma negociação. Compareça e traga respostas para a nossa pauta. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis afirmou que vai comparecer à audiência de conciliação. Também informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, usado como base inflacionária para definir o reajuste salarial dos servidores da capital, fechou com um acumulado de 3,8% nos últimos 12 meses. Isso significa que a proposta da Prefeitura de 6% no salário tem um ganho real ainda maior do que o projetado no início das negociações. Ao invés de 1% de ganho real, os servidores vão ter 2,2%. O município apela para que os servidores que ainda permanecem parados retornem ao trabalho e cumpram a decisão judicial que decretou a greve ilegal. Apesar da continuidade da paralisação, a Prefeitura informou que o número de servidores que estão em greve diminuiu. E agora uma boa notícia. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Santa Catarina está em 8º lugar na geração de empregos no país. Em Joinville, no norte, a cidade que mais gerou vagas no mês de abril foi Joinville, olha só. O Eric veio de Manaus e está buscando uma recolocação no mercado de trabalho aqui no município. Aqui é bom de viver, né? Tem muita oportunidade, tem muito trabalho. Qual setor que você está procurando? A montagem de galpão, estrutura metálica. De acordo com o novo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Santa Catarina está em 8º lugar na geração de empregos no país. No mês de abril, foram criados 7.012 novos postos formais de trabalho aqui no estado. E Joinville lidera o ranking, com 1.156 vagas. Joinville vem num crescente nesse semestre, já nesse primeiro lugar em oferta de emprego. Além da oferta de emprego em vários segmentos, nós também temos algumas indústrias vindo para cá, de outros estados, e isso também amplia as vagas aqui oferecidas, né? Segundo dados do CAGED, o setor de serviços é o que mais emprega na cidade. São 97.123 carteiras assinadas. Na sequência vem a indústria, com 75.690. E em terceiro, o comércio, com mais de 40 mil novas contratações. De acordo com a diretora do CEPAT, o saldo positivo de empregos tem atraído pessoas até de outros estados. Na ordem vem Paraná, Pará, São Paulo e aí mais alguns outros estados da região Nordeste. Semanalmente, o CEPAT oferece uma média entre 300 e 450 novas oportunidades. A média salarial varia de R$ 1.600 a R$ 4.500. Agora um alerta para a saúde lá no oeste do estado. O Hospital Regional de Chapecó está com 100% de lotação nos leitos de UTI. A informação foi divulgada hoje de manhã e o Felipe Bastos traz os detalhes. A situação no Hospital Regional do Oeste continua muito preocupante. De acordo com informações divulgadas pela Associação Lenoir Vargas Ferreira, que administra a unidade aqui em Chapecó, nas últimas 24 horas foram 107 atendimentos no pronto-socorro do HRO. Desse número, 41 pessoas foram internadas. Já o número de pacientes em ventilação mecânica fora da UTI são 2. Na UTI adulto, são 20 leitos disponíveis, todos com 100% de ocupação. Na UTI pediátrica, 5 leitos, todos lotados. Na UTI neonatal, 10 leitos, 100% de ocupação também. É importante informar a população que em casos de urgência e emergência, esses sim, podem ser encaminhados para o Hospital Regional do Oeste. Já casos mais leves, é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde ou até mesmo a unidade de pronto atendimento 24 horas. Voltamos ao estúdio.
E essa regra vale para cidades de todo o estado, né? Postos de saúde, UPAs e depois hospitais, na hora de procurar atendimento. Vamos para o intervalo. A seguir, mulher acusada de maus tratos em creche deve cumprir medidas cautelares. E nós vamos até a capital catarinense do morango, responsável por 70% da produção de todo o estado. Você lembra da creche em São José que foi fechada no início do ano depois de denúncias de maus tratos? O Ministério Público determinou que a dona do local cumpra medidas cautelares. A Vitória Farinha, do nosso SCC10, atualiza pra gente, né, Vitória? Boa noite. Boa noite, Cibele. Boa noite a todos. Segundo a decisão divulgada hoje, a dona da creche precisa comparecer aos atos do processo, está proibida de mudar de endereço sem prévia comunicação e deve informar e justificar as suas atividades mensalmente. Além disso, foi suspenso o exercício de qualquer atividade econômica relacionada ao cuidado de pessoas de qualquer idade. Hoje também foi negada a prisão preventiva da acusada, mas caso ela descumpra as medidas, ela deverá ser decretada. A gente continua acompanhando tudo aqui no nosso portal, o scc10.com.br. Eu volto contigo, Cibele. Obrigada, Vitória, pelas informações. Tem muito mais lá no nosso portal, scc10.com.br, inclusive sobre esse caso emblemático que chocou o estado inteiro, né? As primeiras imagens divulgadas, você ainda deve se lembrar. Mas agora chegou a vez de Roberto Azevedo, porque amanhã a Assembleia define o cronograma, né, Roberto? O cronograma da tramitação do projeto Universidade Gratuita, que a gente já vem acompanhando aqui capítulo após capítulo, né? Boa noite para você. Boa noite, Cibele. Boa noite a você que nos assiste. Agora há pouco eu tentei conversar com o secretário Stener Sorato Júnior, mas a ligação estava ruim. Deu para entender o seguinte, que ele está em contato permanente com os deputados, não só os da base, com todos os 40 deputados, para tentar mudar o entendimento sobre o projeto. Qual é o problema que aparece neste momento, nesta conversa? É que muitos deputados acreditam que o governo tem que se explicar melhor, que o governo tem que chegar na Assembleia e fazer um processo de convencimento da universidade gratuita. Todos sabemos, é quase que uma unanimidade, que o projeto é uma ideia muito boa. Pessoas pobres que terão acesso ao ensino superior de qualidade. Ponto. Mas até chegar aí, como o governo pretende os recursos, chegar aos recursos para pagar, como ele vai atender essas 80 mil pessoas, mais de 70 mil alunos que estão sendo programados e, principalmente, Sibeli, como será resolvida aquela polêmica entre universidade comunitária, que não tem fim lucrativo, e as universidades privadas. Todas estas conversas os deputados querem ter com o governo Jorginho Mello. Precisam também, né, Roberto? Agora, ainda falando do governo, mas outro assunto, as cirurgias eletivas avançam? Exatamente, é o lado bom, é o lado positivo, é o grande balanço positivo destes primeiros 5 meses e pouco, quase 6 meses de governo Jorginho Mello. Completar 6 meses no mês que vem. Então, a ideia foi muito bem desenvolvida, está dando certo, até pelo trabalho da secretária Carmen Zanotto, mas principalmente porque todo mundo pegou junto. Hospitais, a Secretaria da Saúde, não importa qual seja a cor do hospital, se ele é público ou se ele é privado, porque precisava fazer. E o censo dentro do governo. Faltou vontade política para resolver essa fila. Tinha criança esperando para fazer cateterismo há 5 anos, Sibeli. 5 anos. Perdeu mais da metade da criança, tem 6. Perdeu quase toda a vida esperando esse cateterismo. Ainda bem que foi feito. Pois é, emergências, né? Cada um com a sua, né, Roberto? Exatamente. E que bom que agora, então, está andando. A gente segue Claro que no meio acompanhando. do caminho teve uma pandemia, mas não se justifica tanta demora assim, não. Ainda assim, né? A gente viu bastante problema acontecendo na saúde, né? Nesse tempo todo, de lá para cá também. Obrigada, Roberto. Até amanhã? Até amanhã. Dito isso, até amanhã. Até amanhã. Tem mais do Roberto, você já sabe, né? No nosso portal é só acessar e conferir também as outras notícias que chegam a todo momento. Agora a gente fala de morango. Você sabia que 70% de todo o morango consumido em Santa Catarina vem de Rancho Queimado, na Grande Florianópolis? É a maior fonte de receita das famílias que vivem no município, olha só.
Não é à toa que Rancho Queimado leva o título de capital catarinense do morango. Na cidade, que tem cerca de 3.000 habitantes, 200 famílias têm a fruta como principal fonte de renda e abastecem cerca de 70% de todo o morango que é consumido no estado. A Vanessa faz parte de uma dessas famílias. É agrônoma e há 14 anos se dedica à produção da fruta. Nós temos 40.000 plantas ao todo, são 40.000 quilos ano aqui na propriedade. Mas determinadas estações são mais propícias ao cultivo. Tempo seco e temperaturas amenas são as condições ideais para um bom desenvolvimento da fruta. Setembro, outubro, novembro e dezembro são os auges da produção. Agora, no período mais frio, a planta passa por uma espécie de hibernação, produzindo as flores que vão desabrochar no calor. Para se ter uma ideia, no inverno são necessários cerca de 45 dias para que uma flor se transforme num morango, sendo que no verão, por questões climáticas, o processo ocorre em apenas 20 dias. Mas apesar dessa sazonalidade, o morango é o principal sustento durante o ano todo. Quando a produção está na entre-safra, os sabores que a fruta produz trazem outras possibilidades, como um bom café colonial que estimula o turismo na região. O momento que mais tem visitantes ali para o café é o período de baixa do morango. Então é onde tem mais procura e é onde a gente tem menos oferta do morango. Mas mesmo assim dá para abastecer pelo menos ali no café. E na cidade, toda essa produção é anualmente festejada na Festa do Morango, que curiosamente começou antes mesmo de a fruta ser produzida na região. Na época tinha muito êxodo rural, né? As famílias faz uns 30 e poucos anos. A produção principal era tomate e cebola. Os produtores não tinham mais renda dessa atividade, né? Então teve uma senhora que viu a oportunidade do morango e surgiu junto à comunidade a ideia de fazer uma festa do morango, né? O que era um pouco contraintuitivo, né? Porque todas as festas que a gente vê aí tem a produção e a festa para a movimentação. E aqui foi ao contrário, foi para motivar a produção do morango. E deu super certo, né? Vamos para nossa previsão do tempo. Tá frio aí? Olha, aqui no litoral foi bastante frio e o vento fez a sensação térmica parecer que estava ainda mais frio. Pois é, e essas temperaturas que despencaram em todo o estado não deve ser só por conta do frio, não. Tem alerta a partir de agora da Defesa Civil Estadual de chuva também persistente e volumosa de amanhã até sexta-feira. E essa chuva é resultado da formação de um ciclone sobre o oceano e o deslocamento dele junto à costa catarinense. Com isso, pode chover de 60 a 85 milímetros em algumas áreas, olha só, e acabar superando até esses valores em outras áreas. Em quase todas as regiões, o risco é moderado, como a gente vê em amarelo, para alagamentos, enxurradas, deslizamentos pontuais. Em verde, o risco é mais baixo, mas é a menor parte do estado, principalmente lá no extremo oeste. Na terça-feira, o céu deve ficar encoberto e com chuva persistente em todo o estado, principalmente no litoral e também no Vale do Itajaí. Você vê aqui, né, predominância de nuvens e chuva em praticamente todas as regiões. Vamos às temperaturas? Olha só, sobre o sul do Brasil se mantém então todo o frio daqui. Você vai ver que na Serra amanhece já gelado com mínima de 2 e a máxima chama atenção porque não deve passar dos 7 graus, ou seja, frio mesmo na Serra. Mesmo durante a tarde, amanhã pode ser considerado um dos primeiros dias. No Vale, mínima de 6, assim como no litoral norte. Na Grande Florianópolis, mínima de 5 e máxima de 14 graus. E o vento, também a chuva, podem fazer com que a sensação seja de mais frio, assim como foi hoje. No oeste, mínima de 5 e a máxima não passa dos 10 graus. A gente observa que, no geral, a máxima não sobe tanto durante a tarde em todo o estado. Na capital, mínima de 11 e máxima não passando dos 14. Em Guaramirim, a máxima não passa dos 16. Em Rodeio, mínima de 7, máxima de 11 graus. Em Urupema, mínima de 2, a máxima não deve passar dos 6. Em Içara, a máxima não passa dos 15 graus. E em Joaçaba, mínima de 7, máxima bastante parecida, não passa dos 9. Vamos para o norte do estado, porque Joinville deve contar com novos radares na fiscalização do trânsito e esse contrato que prevê 101 equipamentos já foi assinado. O Josias gostou da notícia da volta da fiscalização eletrônica na cidade. Vai ser bom, analisando assim, vai ser algo que vai corrigir também aquele motorista imprudente, né, que não respeita as sinalizações. Em 2021, quando encerrou o contrato de fiscalização automática,
o número de acidentes chegou a 3.864. Já no ano passado, sem fiscalização, o número subiu para 3.913. E neste ano, só até o mês de abril, já foram registrados 1.193 acidentes. Então, a gente espera que com a volta desses equipamentos vão nos ajudar a fiscalizar e esses números, a gente consiga diminuir esses números. A partir de agora, a empresa vai ter 180 dias para concluir a instalação. Ao todo, serão 101 equipamentos, 29 lombadas eletrônicas, 25 semáforos e 47 radares, sendo que 3 deles vão ser colocados nessa avenida da região leste, uma das mais movimentadas da cidade. O valor do contrato passa de 25 milhões de reais. E os serviços vão ser realizados por um período de 4 anos e 2 meses. E atenção, usuários do transporte coletivo de Balneário Camboriú. Começou a circular hoje novos ônibus na cidade. A Cristiane Pinheiro é que traz as informações. O contrato é emergencial, deve durar 180 dias, isto por conta da desistência da empresa anterior. A ideia é incentivar cada vez mais a redução dos carros. Vamos conferir o que o prefeito de Balneário nos passa sobre as novidades desse serviço. Acompanhe. A tecnologia no acompanhamento, aonde está o seu ônibus, horário de chegada, assertividade e pontualidade. Temos também a grande novidade, que é o tarifa zero. O usuário não pagará mais a tarifa de ônibus. Então, 100% de gratuidade. A princípio, a empresa vai operar com as mesmas linhas e horários da empresa anterior. O cidadão vai ter acesso a um cartão cidadão e também um aplicativo para conferir as linhas e horários. Acesse o site da ABC Coletivo para conferir as novidades do transporte coletivo, bccoletivo.com.br. O novo contrato vai servir para o município modelar a futura concessão. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Cris. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho nesse início de semana. Você segue conosco para ficar bem informado. E olha, reforça o casaco, carrega o guarda-chuva, porque pelo menos até sexta-feira, frio, chuva e vento em praticamente todo o estado. Uma ótima noite para você. Até amanhã.